Desde que o mundo é mundo, que a gente dividiu as pessoas e a sociedade em caixas, em prateleiras. E quais foram as caixas que a gente dividiu a sociedade? Então olha o que a gente fez. Numa caixa a gente colocou o homem e na outra a mulher. Numa caixa a gente colocou o homossexual e na outra a gente colocou o heterossexual. Em uma outra caixa a gente colocou o rico e na outra a gente colocou o pobre. E depois a gente colocou o branco numa caixa e a gente colocou na outra caixa o negro. E por que a gente fez essa divisão? Porque essa divisão trouxe ao homem o auto-engano. E qual que é o auto-engano? De achar que somos superiores ao outro. Isso trouxe pra gente uma sensação de superioridade. E de onde é que nascem todos os preconceitos dentro de uma sociedade? Dessa divisão. Por quê? Porque nessa divisão mora os privilégios. Porque o que fizemos? Tornamos classes superiores a outras. Então, dentro dessas 4 divisões que eu falei, o que a gente fez? Que o homem é superior à mulher, que o heterossexual é superior ao homossexual. A gente criou em uma outra caixa de que o rico é superior ao pobre e que o branco é superior ao negro. Então isso deu pra gente uma sociedade que começa a pegar essas classes que estão do lado de cá, na caixa que eles consideram superior, e começou a dar para esse lado da caixa privilégios. E ainda se acrescentou mais. Porque aí com essa divisão a gente ainda acrescentou o preconceito regional, chamado de xenofobia. É quando você tem um preconceito sobre uma outra região, sobre um outro país, sobre um outro estado, não importa. Sobre um lugar diferente. E ainda criamos a divisão por nomes. Então não é à toa que a gente vê o tempo inteiro Jair Bolsonaro dizendo de que a região do Nordeste é a pior região em todos os aspectos. Ou seja, xenofobia. Mas aí não está incutido só a xenofobia. Está incutido as 4 divisões anteriores. E tenha por nome. Ou, se preferir, por sobrenome. E quais são os sobrenomes? Eu não quero citar aqui nenhum específico, tá? Sobre os sobrenomes da elite. A intenção aqui não é nem citar esses nomes. Mas, se eu for pegar os sobrenomes da classe que está oposta à classe dos privilégios, quais são os nomes muito comuns, ou os sobrenomes muito comuns? Costa, Santos, Silva. Então, você não precisa muito. Se você chega num lugar e você vai se identificar e você diz o seu sobrenome, pelo seu sobrenome, qualquer pessoa já identifica de que lado que você está. Em que prateleira na sociedade você está. Onde é o teu lugar e a tua caixa. Eu, por exemplo, tenho Santos no sobrenome. Então, todo lugar onde eu chego, que eu digo que tem Santos, o que é que quem ouve deduz? Não, hoje eu posso ser um bilionário. Mas o que é que quem ouve deduz? De que a minha origem
eram origem de uma outra classe. Eu não pertencia à caixa número 1. Ou, na linguagem do futebol, não estava no pote 1 da sociedade, estava no pote 2. E aí a gente percebe que quando você tem uma esquerda, o que a esquerda está propondo? Desfazer as caixas. O que estamos propondo é dizer, olha, a gente não precisa de caixas. Por quê? Porque somos todos seres humanos. Portanto, se queremos ser uma sociedade, a gente não precisa de divisões. Precisa de que alguém tenha o privilégio. Vamos unificar isso aqui? E é claro, é evidente que o pote número 1, ou as caixas número 1, elas nunca querem essa unificação. Porque essa unificação significa deixar de ter o privilégio. Fazer com que alguém agora olhe para você e não te dê privilégio, não faça distinção, que não te veja mais numa prateleira superior, e que agora esse auto-engano de que você se sente um ser maior do que o outro, mais especial do que o outro, isso vai derreter, isso vai acabar. Então quem está nos potes número 1 não quer isso, claro que não quer. Por exemplo, homens não querem abrir mão dos privilégios que a sociedade dá a ele. O rico também não quer. O hétero também não quer abrir mão desses privilégios. E o branco também não. Então, esses privilégios, a esquerda está dizendo, vamos desfazer as caixas. Vamos acabar com esses privilégios. E aí, quando você fala disso, quem é que sempre esteve no poder de uma sociedade, no topo da hierarquia, no topo, desculpa a expressão aqui, da cadeia alimentar? Quem esteve lá? Não era o Santos, não era o Costa, não era o Silva. Até que um dia, a gente tem alguém de uma origem Silva que ascende ao poder. E quando esse alguém ascende ao poder, isso causa entre as pessoas do pote 1 um certo desconforto. Então é muito comum você ouvir alguém dizendo assim em relação ao Lula: é um ignorante, analfabeto, metalúrgico, não tem um curso superior. Como você ouvir essa fala? E por que existe esse preconceito? Porque exatamente ele é um Silva. E quando alguém diz assim, é um Luiz Inácio Lula da Silva, o que está incutido aí? Está incutido aí o segundo pote, que aí vem carregado de um monte de coisa. Não precisa nem dizer mais nada. Dizendo que é Silva, a gente já sabe o que está incutido, o que está por detrás. E a fala é, como é que um Silva ousa chegar na presidência da República? Eles não querem. E por que não quer? Porque ele não é um dos nossos. A gente não come no mesmo prato. A gente não frequenta os mesmos lugares. Porque somos superiores. E eu me atrevo a dizer aqui que desde que a gente acabou com o regime de escravidão no Brasil, eu me atrevo a dizer aqui que o Lula seria o primeiro representante da senzala no poder. E aí, o que eles desprezam
é que mesmo sem você ser do pote 1, claro, dessa sociedade que a gente dividiu, o que a gente tem que observar no outro é a capacidade que ele tem de fazer muito bem aquilo que lhe está proposto. E o Lula mostra uma habilidade como político pouco vista. Mesmo entre os donos do poder e da elite, a gente não vê tamanha habilidade para fazer política. Mas o que está incutido aqui não é a habilidade do Lula de fazer política. O que está incutido aqui é a proposta que ele vem trazendo. Porque o que eles querem é que seja um deles. Não tem que ser um Silva, não tem que ser um Santos, tem que ser um Costa. E aí, inclusive, o Lula sofre uma pressão e ao mesmo tempo uma perseguição. E quem é que persegue hoje o Lula? Os mercados. O mercado financeiro. É um mercado que preza pela manutenção do poder. Esse mercado ele quer fortalecer ainda mais o pote 1. E hoje o Lula tem uma dificuldade muito grande de governar, porque ele não tem maioria no Congresso. E por ele não ter maioria no Congresso, ele não consegue fazer uma política. Ele tem capacidade de fazer muito melhor do que fez até agora. Mas o que ele não tem é apoio político. Não tem força política. Essa é a palavra. Por quê? Porque o Congresso que aí está é um Congresso que se considera, em sua maioria, é claro, do pote 1. E se eles são do pote 1, por que eles vão facilitar a vida de alguém que eles não consideram um deles? Então, a dificuldade que o Lula enfrenta, muito mais do que pelo tipo de política que ele pratica, é exatamente pela sua origem. Está incutido aí muito preconceito. Por quê? Porque quando você tem um governo como o Lula, que se considera um governo de esquerda, eu não posso fazer política apenas no campo econômico. Só uma política econômica não me basta. Por quê? Porque aquele grupo do pote 2 precisa ser contemplado pela política que faço. E aí, o que é interessante é que, como sempre o mundo foi regido pela visão moral do pote 1, quando você tem um Lula que vem agregar o grupo do pote 2, que é fazer política para o pobre, para a mulher, para o negro, para as pessoas da comunidade LGBT que ia mais. Como o mundo sempre foi regido pela ideia moral das pessoas do pote 1, muitos Santos, Silva, Costa, o que eles fizeram? Eles começaram a comprar a ideia. Porque eu me lembro que no Lula 1 e no Lula 2, nós não tínhamos muito a política de proteger esses grupos minoritários. Então no Lula 1 e no Lula 2, a ideia era apenas diminuir a ponte, o abismo entre ricos e pobres. E ele fez. Universidade para todos, pleno emprego, renda, as pessoas comiam bem, alimento era barato. Mas, à medida que a política foi avançando, percebeu-se que as diferenças de uma sociedade não eram só ricos e pobres. Tinham outros grupos
que compunham o pote 2. E aí as esquerdas começaram a abraçar essa ideia de que a gente tinha que proteger esses grupos minoritários. Mas repito, como a ideia de mundo era toda alicerçada, fincada com os objetivos morais do pote 1, muita gente que hoje faz parte do pote 2 correram para querer fazer parte também do pote 1. Por quê? Porque quando alguém que era do pote 2, ele começa a se sobressair, porque, gente, acredite, o objetivo da maioria é ter os privilégios do pote 1. Então, quando ele vê que ele está chegando lá, que ele vai começar a ter também os privilégios, aí ele não quer uma política assim, cara, esquece aí, vamos desfazer as caixas, os potes, as prateleiras. Ele não quer. Porque agora ele acha que ele está galgando um caminho em direção àquilo que todo mundo quer. Que é o quê? Privilégio, poder, portas abertas. Naquele filme, O Diabo Veste Prada, no final lá, né, para quem assistiu o filme, que a moça que arrumou emprego, né, e que ela era uma chefe, muito durona e tal. E no final ela percebe que por causa do emprego e daquilo que ela almejava na vida, ela começou a perder coisas mais importantes. Ela virou para sua chefe e disse, olha, porque as pessoas buscam o poder. E ela falou, e eu não almejo isso. Ela falou, deixa de ser tola, todo mundo quer isso. É o que todo mundo quer, é o poder. Então por que o Lula não é bem aceito? E vou dizer, viu, nunca foi. Houve um tempo que eles o toleravam. Mas ele nunca foi essa pessoa bem vista. E por quê? Porque ele é um Silva. Onde é que ele nasceu? No Nordeste. Qual era a origem dele, da sua família? Pobres. Desfavorecidos. Então, acredite que toda essa perseguição que o Lula sofre tem a ver porque ele não é sobrenome Bolsonaro. Porque Bolsonaro é um sobrenome mais bem aceito. Porque tem outro tipo de condição. Era ou é integrante do pote 1. E tudo que os mercados querem, para encerrar, é falar de economia. Eles não estão interessados em falar de política social. Não está interessado em universidade para todos. Não estão interessados em que as pessoas mudem de condições. Que a gente acabe com os privilégios. Não. Então, quando você tem um governo como o Bolsonaro, que tinha um Paulo Guedes, que fazia política para fortalecer ainda mais o pote 1, ele não teve problema de governar. Praticamente não teve oposição. À época o PT estava meio destroçado, com o Lula preso, e Bolsonaro não teve oposição. E para melhorar a vida deles, Paulo Guedes era um representante do mercado. E esse mercado estava sendo fortalecido. Os privilégios dessa classe estavam sendo favorecidos. Não é à toa que a frase dele, que a gente nunca vai esquecer, que o câmbio tinha que estar alto mesmo, porque até as domésticas estavam indo para a Disney. O que é essa fala, se não a manutenção dos potes? Então não se enganem. Então eu quero encerrar. Tudo que o Lula sofre hoje no Lula 3
Tudo. Não tem nada a ver com o governo que ele está fazendo. São fatores que têm a ver com preconceito contra ele, contra suas origens. Porque é um Silva. Porque na realidade eles não queriam alguém, um Silva, ou um Santos, ou um Costa, no poder. Porque pelo sobrenome se sabe qual que é a sua origem. E enquanto o mundo for mundo, essas pessoas do pote 1 vão lutar com todas as forças para não perderem aquilo que eles têm de mais precioso na sociedade, que é os privilégios que é dado a eles em detrimento das pessoas do pote 2. Tá bom, gente? É o que eu queria dizer aqui para vocês. Desde já eu peço a vocês que conheçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.